Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início aos nossos estudos de hoje. E para começar, vamos orar aqui a partir de uma leitura do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. É a mensagem 140. A fé é tranquila. Não há necessidade de longas explicações, nem de se vestir de mistério, ou de ser pregada impositivamente. Tudo nela é calma, tudo nela é calma e docilidade. Sou manso e humilde de coração, afirmou Jesus. Evite a fantasia, a exterioridade, a aparência. A fé é íntima, não tem roupagens próprias. Você tem uma fé que ninguém mais tem. Cultive essa fé. Ponha a serviço dos outros. Vibre com Deus que age dentro de você. Nunca desfaleça. Compreenda sempre. A felicidade é filha do casamento entre o amor e a fé. Que bonito, né? Então, meus irmãos, queria convidar a todos para que possamos fechar agora os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo, para mais um ensinamento, que nós possamos alcançar as vibrações do plano espiritual, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, que nós possamos pedir a Deus para fortalecer a nossa fé íntima, para que a gente possa ter resignação, discernimento, para que a gente possa acalmar os nossos corações, para enfrentar toda e qualquer adversidade, na certeza que Deus tem um propósito maior para todas as coisas, que nada é por acaso, que os nossos caminhos são protegidos e amparados, e que a nossa fé vai nos fortalecer, vai nos reanimar, para que a gente possa continuar sempre no caminho do progresso, do amor e da caridade. Obrigada, Pai amado, por esse momento, que os bons espíritos possam abençoar a nossa irmã Beth. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje seria a nossa querida Janaína Duque, mas ela teve um contratempo ontem, a mãezinha dela ficou bem doente, e ela está dando assistência para ela, não pôde vir, então a gente vai tentar fazer alguma coisa parecida, né? O assunto é o mesmo, mas obviamente não será com a qualidade da Janaína, né? Que ela tem todo o trejeito dela maravilhoso, né, de ser. Então nós vamos estudar hoje sobre os fluidos e nós, e que relação é essa? Né, a gente sabe alguma coisa sobre fluidos, né? Acredito que todo mundo aqui saiba o que é. Nós temos Deus como causa primária. Alguém tem dúvida disso? Né? No Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, Kardec faz: que é Deus? Os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador. Então, tudo advém de Deus. Assim, dele vem dois princípios importantes, que é o princípio espiritual e o princípio material, que, individualizados, vão formar, respectivamente, o que nós conhecemos como espírito e como matéria. Então, vem de Deus essas duas coisas. Aí pergunta Kardec, então são duas coisas que nós temos? Sim, e acima de tudo, Deus. Então eles fazem essa tríade importante, né? Desse princípio espiritual e desse princípio material, nós temos o espírito e a matéria, como falamos. Só que para que haja a união do espírito com a matéria, que é esse nosso corpo,
nós precisamos de um terceiro elemento, que todo mundo aqui sabe o nome. Quem sabe? Quem pode falar? Perispírito, né? Que ele é semimaterial. Ele tem uma parte material e uma parte fluídica que permite que haja essa união entre o espírito, que é só espírito, né? Apenas fluido, e a matéria, e formando assim o corpo, né? Espera aí que está... O que seria fluido, né? Tem pessoas que falam fluido cósmico universal. Não é fluido não, tá, gente? É fluido. Fluido é o particípio passado do verbo fluir. Não é fluido, uma coisa que flui, né, naturalmente. No dicionário Priberan, ele fala que o fluido pode ser adjetivo e pode ser substantivo. Como adjetivo é aquele que flui, que corre, que escorre como um líquido. Né? Então, a gente imagina a água escorrendo, fluindo, né? Seria esse fluido. E como substantivo masculino, na física, é qualquer substância que tenha capacidade de fluir, como os líquidos ou os gases, cujas moléculas são móveis e que pode tomar a forma do recipiente que a contém. Isso é fácil da gente perceber, porque a água a gente coloca em qualquer recipiente e ela fica na forma daquele recipiente, né? A gente consegue. O gás é a mesma coisa. Se a gente, aqui está repleto de gases, né? Gases variados. E ele está no formato dessa sala. Se a gente pega o gás e coloca num outro compartimento, ele vai ficar também no formato desse compartimento. A gente às vezes não enxerga porque a maioria dos gases são transparentes. Mas se a gente coloca um corantezinho no gás, a gente passa a percebê-lo, né? Deixa eu me entender aqui com esse... Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, o que é isso? O que aqui é fluido cósmico universal? Vocês sabem? O que nós estamos vendo aqui que é fluido cósmico universal? Tudo. De nada. Tudo que nós estamos vendo aqui, em termos de matéria, até o que a gente não vê em termos de gases, né, de fluidos, é fluido cósmico universal transformado. Então, essa cadeira, esse microfone, a lâmpada, a luz, tudo é fluido cósmico universal, tá? E ele tem estados distintos, né? Eles chamam, Kardec coloca como de eterização ou imponderabilidade. Dois nomes bonitos, né? Então, eterização vem de éter. É aquela coisa que a gente não enxerga direito. Imponderável, que a gente não consegue pegar ou medir de forma fácil, né? E tem também o estado de materialização ou ponderabilidade, que é quando a gente consegue sentir, pegar, né? Qualquer coisa que a gente pegue, a gente tem materializado, e ponderável, que a gente pode medir, pode pesar, pode fazer qualquer coisa, né? Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, que são feitos para perceber a matéria tangível, que podemos pegar, e não a matéria etérea. Continuando a explicação anterior, tudo aquilo que a gente consegue ver e aquilo que a gente não consegue ver. Então, os elementos fluídicos a gente não está conseguindo ver. Por exemplo, aqui nós temos diversos elementos fluídicos, existem vários espíritos emanando energias para nós e nós não percebemos, nós não vemos e muitas vezes não sentimos. Às vezes, né, quem tem uma mediunidade um pouco mais aflorada consegue perceber, né? Dá assim uma tranquilidade, dá uma paz, né? Na hora da prece, o que a gente sente normalmente? Uma tranquilidade. Por quê? Porque
Todos estamos no mesmo pensamento, na mesma energia, emanando os mesmos fluidos, teoricamente, né? E estamos percebendo também dos amigos espirituais que estão aqui presentes. Então, eles conseguem emanar essas radiações, nós sentimos essa tranquilidade. Isso é uma forma de perceber esses fluidos. Mas a gente sabe que não é uma coisa tranquila, fácil, né, da gente perceber. Às vezes a gente está num ambiente em que nós começamos, de repente, a dar vontade de chorar, né, bate uma tristeza. O que será que é isso? São emanações de espíritos que estão com alguma tristeza, ou alguém com saudade que chegou perto da gente, e esse sentimento de saudade nos vem ao coração como se fosse uma tristeza, mas se a gente observar bem, a gente percebe que será uma saudade. Aí vem assim, nossa, me lembrei da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, qualquer que seja, né? A gente lembra e vem aquela saudade. Às vezes é essa pessoa chegando perto da gente, né? Para nos trazer algum conforto, trazer uma saudade também, que eles também sentem, né? Então, essas emanações todas a gente consegue sentir algumas vezes. Na falta de observação direta, Kardec coloca que esses efeitos desses fluidos a gente pode perceber quando observamos o fluido do ímã. Todo mundo aqui já deve ter brincado com um ímã, né? Pega um ímã, aí pega uma chave, aí chega pertinho, aí o ímã puxa. O que é esse puxar? Qual é o nome que dá para isso? Atração, né? Qual é o nome que se dá para essa atração? Magnetismo. Né? Então, a gente sente esse magnetismo do ímã. Nós temos magnetismo uns com os outros? A beça. Mais do que a gente pensa. A beça. Tanto no sentido de atrair, se a gente colocar dois polos iguais, o que acontece com o ímã? Eles se repelem. Se a gente coloca os polos diferentes, eles se atraem. Né? Acontece a mesma coisa com a gente. Se a gente chega perto de uma pessoa que tem uma energia muito diferente da nossa, a gente sente uma coisa esquisita, né? Aí a gente dá uma desculpa, no meu santo não bateu com o santo dele. Já ouviram isso? Não tem nada de santo, coitado, eles não têm culpa de nada, é a gente mesmo, né? Que sente essas vibrações, ou de afeto ou de desafeto, né? Aí a gente tem que trabalhar isso, né? E Kardec também coloca que é importantíssimo o estudo desse magnetismo, porque ele explica vários processos do espiritismo. Anton Mesmer foi um cientista antes de Kardec, e ele escreveu várias coisas sobre magnetismo, né? Ele descobriu que através do magnetismo se fazia até curas. Olha que interessante. E um pouco depois vem Kardec com o espiritismo nos mostrando o efeito do passe, tanto magnético quanto passe fluídico, podendo trazer até mesmo uma cura ou uma melhora. Né? Quantas pessoas melhoram tomando passe, né? Se sentem mais fortalecidas, né? E isso acontece mesmo, porque quando a gente dá o passe, o que a gente faz? A gente transmite fluidos para as pessoas. A gente vai ver isso daqui a pouco também. E o magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. O magnetismo é uma coisa tão importante que a gente percebe no nosso sistema solar esse magnetismo atuando de forma assim plena. Já perceberam que nenhum planeta bate no outro, né? Existem elipses, né? Eles ficam ao redor, no sistema solar, ficam ao redor do Sol, numa elipse que não muda. Ela é matematicamente perfeita. Isso é magnetismo. Deus coloca, né, essa lei, né, para que haja harmonia, né, no espaço. Imagina, né, a gente está andando, de repente vem Marte, bate aqui na gente, acaba com a Terra.
ou a gente bate na Lua, né? Ou as outras estrelas começam a bater, vira um caos no nosso universo. E não é assim, né? Os astrônomos já perceberam, né, já estudaram, que o nosso sistema solar ele gira ao redor de outros sistemas na nossa galáxia. A nossa galáxia gira em torno de outras galáxias. Então, há um processo assim, perfeito, né, que Deus traz para nós, e só quem não quer que não enxerga, né? Que existe uma força suprema aí, né, controlando tudo isso. Vamos ver a qualidade dos fluidos. Os fluidos não possuem qualidades próprias, sui generis, mas possuem as que adquirem no meio onde se elaboram. O que seria isso? Nós estamos aqui num ambiente de estudo, todos têm aqui um objetivo, né? Desejam aprender um pouquinho mais, ou reaprender, né? Muitos aqui. Outros vêm tomar um passe, desejam essas boas vibrações. Então, nós temos um ambiente harmônico. Que fluidos nós temos, então, aqui ao nosso redor? Fluidos de harmonia, de saúde, né? De bem-estar. Ah, mas deve ter alguém que está com um pensamento ainda lá fora, lembrando de alguma coisa. Sim, pode acontecer, mas não vai ser o normal, o comum. O comum aqui vai ser todos estando com um pensamento em harmonia, buscando, né, ter paciência com a pessoa que vos fala, né, porque faz falta, né, a gente ter uma imagem aqui para prestar mais atenção. Existe uma série de coisas que a gente precisa vibrar para que o ambiente se mantenha nessa harmonia, né? Então, é importante. Então, os fluidos se modificam pelas emanações desse meio. Então, se a gente está aqui com esse fluido bom entre nós, estamos repletos dele em nós. Aí a gente sai, chega lá fora, vê uma briga. Como é que ficam os nossos fluidos? Harmonizados? Deveriam, né? Deveriam, mas a gente ainda se deixa influenciar pelos fluidos que estão ao nosso redor. Então, a gente acaba se envolvendo, às vezes, naquelas vibrações, aí pensa de forma negativa, começa a julgar. Qual seria o ideal? A gente manter essa energia que a gente está aqui, vibrar de forma positiva pelas pessoas que estão nessa circunstância, para que a gente possa continuar harmonizado. E pensando em Jesus, buscando ajudar essas criaturas que não estejam, né, tão bem fluidicamente, né? Conforme as circunstâncias, as qualidades dos fluidos são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. O que é isso? A gente sabe que a gente pode manipular os fluidos. Nós podemos fazer isso. Nós ainda não aprendemos a fazer direito, mas nós podemos, através do nosso pensamento. É esse pensamento que imprime nos fluidos o que a gente desejar. Aí a gente vai conseguir transformar um fluido ruim num fluido bom. Como é que a gente consegue fazer isso de uma forma assim mais simples? Através da prece, né? A gente está se sentindo esquisito, está angustiado, está mal. A gente lembra de fazer uma oração e começa a orar. Começa a orar, ora. A gente vai sentindo que nossa vibração vai mudando, né? Aquele mal-estar vai passando, a gente vai se acalmando. Isso é a manipulação dos fluidos que a gente imprimiu diante da nossa oração, tá? Então, esses efeitos, assim como pode ser o contrário também, né? Assim como nós desejamos trabalhar esses fluidos para uma coisa positiva, existem pessoas que trabalham de forma negativa, né? A gente às vezes conversa com pessoas que só falam de coisas negativas. Então, essa pessoa, coitada, ela sofre muito,
né? E às vezes não quer nem ouvir a gente dizer que pode ser de outra maneira, né? Infelizmente. Sob o ponto de vista moral, olha que interessante, os fluidos podem ter ponto de vista moral ou físico. Sob o ponto de vista moral, eles trazem o cunho dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia. Olha quanta coisa a gente pode emanar através dos fluidos. É só a gente sentir isso que a gente já emana. Mas também podemos ter, né, bondade, benevolência, amor, caridade, doçura, fraternidade. Olha quanta coisa boa a gente pode emanar também, né? É só a gente buscar dentro de nós aquilo que a gente deseja, né? Como diz Joana, nós precisamos de vontade. Tudo depende da nossa vontade. Se a gente tiver a vontade de melhorar, a gente consegue através desse pensamento positivo sempre. Ah, mas eu estou passando por uma situação muito difícil. Quem não está? Quem não passa por situações difíceis? Faz parte do planeta de provas e expiações, né? A gente passar pelas experiências que vão nos burilando, que vão nos chamando a atenção para transformações que precisamos fazer em nós, né? Mudanças de hábito. Às vezes a gente sofre por hábitos ruins, né? Então a gente é chamado através das provas a ter essa transformação. Quando a gente já tem esse conhecimento do Espiritismo, de que a gente é capaz de fazer isso, nós vamos buscar, né, essa mudança. Sob o aspecto físico, os fluidos podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, suporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Eles tornam-se força de transmissão e de propulsão. Então, todo esse aspecto físico acontece com a gente. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão perceber. Quando a gente senta aqui, começa a escutar e começa a dar um sono, é o fluido soporífero. Por que acontece? Por várias razões. Uma delas é cansaço mesmo. A gente teve um dia cheio, aí aqui para e sente o cansaço. Aí dá aquele soninho. Pode ser influência espiritual, né? São irmãozinhos nossos, né, que manipulam os fluidos para que a gente não preste atenção na reunião, para a gente não aprenda, que a gente continue na ignorância. Pode ser isso também, né? Então a gente tem assim diversas formas dessas manifestações. Excitantes, tem lugares que a gente entra, vamos para uma festa rave, o que vai acontecer? Tá aquela batida lá forte, os fluidos ali são excitantes. E outras coisas mais, né, que a gente sabe, claro, mas são excitantes, né? Calmantes, quando a gente faz uma oração, adstringentes, que fazem limpeza. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente toma um passe, muitas vezes eles retiram miasmas de nós para que a gente se sinta melhor. Então eles fazem essas retiradas, né? Tóxicos, olha, esse é forte, né? Fluidos tóxicos que a gente não percebe que existem ao nosso redor, mas a gente começa a se sentir mal, né? Dá uma angústia, uma coisa ruim, né? Às vezes a gente não se sente bem naquele lugar e deseja sair. E é isso. Então a gente tem a força de transmissão e de propulsão. A gente transmite esses fluidos e a gente pode mandar até para longe esses fluidos. Nosso pensamento é poderoso. A gente tem que aprender a usar esse pensamento, né? O quadro dos fluidos, então, seria o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então, tudo que a gente sabe que existe na nossa humanidade, os fluidos podem
receber essa emanação. Porque os fluidos são neutros, mas eles recebem aquilo que eles estão percebendo no ambiente. Então, se a gente está aqui num ambiente calmo, a gente vai perceber essa ambiência porque todos estão vibrando de forma tranquila. Se a gente vai para um ambiente de briga, por exemplo, aqueles fluidos vão absorver aquelas energias das pessoas que estão ali. E assim por diante. Perispírito. Vamos ver por que ele é importante aqui para os fluidos. A gente já falou, né, que pela união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Quando nós encarnamos, o espírito se acopla ao corpo através do perispírito. E esse perispírito, ele vai se juntando, se moldando ao corpo, célula a célula. Por isso que quando a gente desencarna, demora também, não é uma coisa assim, rápida. Porque o desprendimento também é célula a célula. É bem lento. Não pode ser rápido, não pode ser brusco. Então, o espírito se ressente disso. Tem que ser uma coisa devagar. Mas o que acontece com as pessoas que morrem num acidente que o corpo é carbonizado, por exemplo? Elas sofrem. Se o espírito for um espírito mediano, como a gente aqui, terceira ordem, André? Adoro. Terceira ordem como nós, que a gente está aqui, bem fraquinho, a gente vai sofrer. Agora, se é um espírito já de elevação, ele consegue se desprender com um pouco mais de facilidade. Mas a gente vai sofrer sim. É uma expiação, sem dúvida alguma, Então, por ser uma expiação, é um sofrimento para o espírito. Então, pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O que é isso? O perispírito, ele tem várias qualidades, digamos assim. Uma delas é a de expansão. Então, eu posso, se eu conseguisse, expandir o meu perispírito até chegar lá fora. Existem espíritos que conseguem fazer isso. Eu não consigo não, tá, gente? Mas existem espíritos que fazem isso. Eu lembro de uma passagem, acho que é de Valdo, falando que ele estava andando e encontrou Saibaba, acho que é o Saibaba, longe. De longe ele sentia as emanações do Saibaba. Tal a vibração dessa criatura. O que é isso? É o perispírito dele, é tão expandido, tem uma evolução tão grande que ele emanava uma energia assim, super gostosa e o Divaldo conseguia perceber. A gente talvez percebesse? Sei não, O Divaldo tem uma sensibilidade maior do que a nossa, Eu acho que eu não ia perceber, não. Eu ia passar por ele, oi, tudo bem? Ia ficar por isso mesmo, Então, a gente pode expandir o nosso perispírito de forma a alcançar outras pessoas. Então, pelo pensamento, a gente pode estar em outros lugares e se materializar lá através desse perispírito. O desdobramento materializado, uma das formas é essa, é a expansão do perispírito. Olha que coisa fantástica, que mais aqui? O pensamento do encarnado ou do desencarnado atua sobre os fluidos e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Aquilo que a gente já comentou, A gente pode sanear ou viciar o ambiente. Como é que acontece, por exemplo, uma manifestação mediúnica? Como é que um espírito se manifesta num médium e começa a falar ou começa a escrever? É através do perispírito. O perispírito do espírito com o perispírito do médium. Eles se ajustam, se sentem e a comunicação se faz. É uma forma de expansão do perispírito também, Tanto do médium quanto do espírito desencarnado. Isso pode acontecer entre encarnado e encarnado?
Pode, né? Quando a gente chega perto de alguém, sente assim essas boas vibrações, isso é uma expansão do perispírito, está sentindo o outro, né? No livro Consolador, o Emmanuel nos responde, né, que são perguntas também, perguntas e respostas nesse livro. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então, essa antipatia pode se dar porque ela está lembrando de alguma coisa lá do passado, né? Chega perto da pessoa e identifica, em termos de perispírito, que aquela criatura foi um antagonista do passado. Olha aqui como é que é poderoso esse tal de perispírito, né? Ou ao contrário também, em termos de simpatia. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, Emmanuel vem explicar o que significa essa antipatia ou simpatia, mas vem mostrar que se houver a antipatia, nós temos o dever de transformar isso em simpatia, né? De que maneira? Exercitando a fraternidade, o amor, né? Ai, aquela pessoa é muito esquisita. Esquisito não é motivo para a gente não gostar dela, né? A gente pode aprender a gostar de outras maneiras. Nos livros a gente vai encontrar o termo fluidos espirituais. Que seriam fluidos espirituais? Kardec explica, não é rigorosamente exata a qualificação da palavra fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, mas é matéria. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais. Então, o termo fluidos espirituais é correto? Não é que seja errado, mas também não é correto, né? Para aproximar, né? Ele coloca aqui, só para fazer uma comparação, para poder facilitar, né, a conversa, ele comenta isso em várias partes do livro. Mas sempre lembrar que fluido é matéria, tá? Só um adendo aqui. O pensamento e a vontade como agentes. Os fluidos espirituais, olha ele comentando aqui, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar o é do som. Então, o nosso pensamento, ele flui pelo fluido cósmico universal. É como se nós estivéssemos o tempo inteiro dentro de um oceano. Como é que os peixes se comunicam dentro da água? Com vibrações, né? A gente vê as baleias se comunicando pelos sons que elas fazem, né? Vibram, reverberam dentro da água e outras escutam. Aqui é como se a gente estivesse num oceano de fluido. Então, quando a gente pensa, a gente emana. E quando a gente emana, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós emanamos. Então, por isso a responsabilidade que a gente deve ter sempre em vigiar os nossos pensamentos. Mesmo quando ninguém está escutando, mas eu estou pensando, eles escutam. A maioria dos espíritos tem a capacidade de ouvir os nossos pensamentos. Então, a gente está emanando o quê? Para quem? Para onde? A gente tem que ter sempre esse cuidado.
Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. Não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade, podendo modificar-lhes as propriedades. Aquilo que a gente já falou antes, né? A gente está percebendo que o ambiente não está bom, o que a gente faz? A gente tenta transformar, através do nosso pensamento, essa ambiência. Ah, mas eu não tenho poder para isso não, eu sou um espírito muito impuro ainda, não vou conseguir. Consegue sim, pelo menos a sua ambiência. Você pode até não conseguir mudar uma sala inteira, mas a sua, você se mantém em equilíbrio, com bons pensamentos, não se deixa influenciar por aquilo que possivelmente esteja ruim ao redor, né? O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles o aglomeram, os combinam ou os dispersam. Então, pode-se fazer várias coisas, né, com os fluidos. E os espíritos têm essa facilidade. Isso tudo está na Gênese, tá, gente? No livro A Gênese de Allan Kardec, tá? Fizeram uma pergunta para Emmanuel, mais uma pergunta no livro O Consolador, assim. A leitura do Antigo ou do Novo Testamento e do Evangelho nos círculos familiares, como é de hábito entre muitos povos europeus, favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico? Qual o nome que a gente dá para isso? Evangelho no lar, né? Quem faz Evangelho no lar vai perceber claramente a mudança que acontece no lar em termos fluídicos, né? Muita coisa se transforma. Não só no nosso lar, como também com os vizinhos, né? Nós já tivemos a oportunidade, né, de vivenciar isso, né, na nossa vida, que a gente tinha um vizinho que tinha assim uma antipatia pela gente, né, que a gente, na época eu não sabia por quê, né? Hoje eu já sei. E a gente não sabia o que fazer, porque não queria conversa, não queria nada. Então a gente começou no culto, no lar, a colocar o nome dele e da família, né? Era um vizinho. Várias vezes fizemos isso. Até que chegou um dia que aconteceu uma experiência que fez as coisas se modificarem. Foi bem interessante, né? Em termos de trabalho, Ricardo foi chamado para fazer um trabalho num determinado lugar e essa pessoa trabalhava nesse lugar. E a pessoa que chamou o Ricardo era, se eu não me engano, o chefe dele. Aí, quando ele viu que ele tinha essa amizade com o próprio chefe, eu não sei o que aconteceu, que ele se transformou. Mudou completamente a forma de agir, de tratar a gente. Foi um negócio assim... Foi a forma que Deus encontrou de mudar os rumos, né? Aí, graças a Deus, ficou tudo bem. A gente continuou colocando o nome para poder manter e ficou tudo em paz. Então, assim, vale a pena, né, esse esforço da gente de buscar sempre a simpatia, né? Como ele lembrou aqui anteriormente. Aí a resposta do Emmanuel. Essa leitura é sempre útil. E quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, a família, né? Constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação. Então, a gente sabe que quando a gente faz o nosso Evangelho no lar, nós não estamos ajudando só a nossa casa, nós estamos ajudando os vizinhos, estamos ajudando aqueles que vêm ao nosso lar para estudarem junto conosco, e nessa emanação de fluidos eles são beneficiados, os amigos espirituais se aproveitam desses fluidos para ajudarem esses e até outros, para onde eles mandam esses recursos. Então é uma coisa assim abençoada, né? Fluido é uma coisa abençoada. E a gente só pode esperar o florescimento e a frutificação de tudo, né? Mais uma, aqui é do nosso lar.
André Luiz estava no Bosque das Águas, para quem leu o Nosso Lar vai lembrar, né, que lugar é esse, onde eles trabalham, os mentores espirituais trabalham com as águas. Então ele fala assim: na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, no nosso lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Imagina a gente se alimentar de água, gente, que legal, né? Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Olha que poder que a água tem de carregar os fluidos. Aqui a gente tem isso como? No nosso copinho ali, quando a gente sai, né? Na água fluidificada, na garrafa que a gente traz para ser fluidificada, para levar para casa, né? A gente sabe a importância que é a água na nossa vida. Então, a gente tem que ter mais certeza ainda para aproveitar que até mesmo em casa, no nosso Evangelho no Lar, a gente pode colocar também o nosso copinho ali e pedir as bênçãos de Deus para que aquela água seja fluidificada e a gente ser auxiliado, né, naquilo que a gente necessita. Olha, esse aqui eu achei forte, mas eu vou falar sobre ele. No livro Nosso Lar também, tem uma jovem que desencarnou há pouco tempo, chegou há pouco tempo em Nosso Lar e ainda estava isolada, ainda não estava fazendo as refeições à mesa junto com a sua família, né, com seus amigos, com a família. Aí o André achou estranho, por que ela não estava ali? Aí o amigo espiritual responde: aqui em Nosso Lar, não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Olha que coisa importante. Quando nós formos nos alimentar, que pensamentos nós estamos emitindo? O que é que nós estamos jogando para a nossa própria comida? Quando estamos cozinhando, que sentimentos nós estamos sentindo na hora de fazer o alimento que a gente pode estar colocando na água da fervura ou no próprio alimento que a gente vai comer depois ou a nossa família vai comer? Olha que coisa importante, gente. Às vezes a gente não se dá conta, né, de tantos detalhes na nossa vida. Por isso que as pessoas, nossa, que comida gostosa. Aí alguém responde, ai, foi feita com muito amor. Né? Tem gente que fala, foi feito com muito amor, fiz com muito carinho para vocês. Então a comida fica mais gostosa, né? Porque realmente está repleta de boas energias ali. Isso é muito, muito importante. Quando a gente for beber água, a mesma coisa. Antes de beber água, bota um pensamento positivo ali, para que aquela água que a gente vai beber, ela entre fluidificando a gente por dentro, né? Então, na nossa conclusão, pena que não tem as imagens. Depois vocês vão assistir esse estudo no YouTube, que vão ter lá as imagens todas, tá? A análise dos fluidos é muito importante para a compreensão do mecanismo de transferência de energia de uma pessoa para outra. Ninguém tem dúvida disso, né? Aqui nós estamos transmitindo energia uns para os outros. Então, como isso acontece? Através da aplicação dos passes, a gente transmite energia.
no toque. Quando a gente toca as pessoas, a gente está transmitindo energia para ela. Né? Quando a gente dá a mão, cumprimenta, um abraço. Dizem que 20 segundos um abraço equivale a uma terapia, né? Porque aquela troca de energia é muito boa. Né? Na fluidificação das águas, nas preces, nós também fazendo, nos pensamentos, eles plasmam, né, gente? Nossos pensamentos plasmam. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente está criando uma imagem na nossa mente e no nosso redor. Então, aquilo que a gente está pensando está nesse oceano aí, indo para alguém. A gente pode alterar a psicosfera de um lugar, né? Quando a gente percebe que não está boa, a gente faz uma oração e ajuda aquele lugar, colaborando com a ambiência da casa espírita. Quando a gente chega aqui, né? A gente preparar o nosso ambiente para o trabalho espiritual, porque a gente aqui deve ter o quê? Umas 30 pessoas, materialmente falando. Desencarnados é uma infinidade de pessoas, é muita gente, né? Então, essa colaboração com a ambiência da casa espírita é muito importante para todos nós, para a gente fazer com que a pessoa que vai falar, tanto no estudo, quanto Solange depois, né, naquela segunda parte, os passos, tudo seja preparado para que ocorra da melhor forma. Por isso que é tão importante, né? E com isso a gente entende, né? Encerro aqui. A gente entende os milagres de Jesus. Como é que eles se deram? O que Jesus fazia para curar as pessoas? Manipulação de fluidos. Puro e simplesmente. Só manipulação de fluidos. Só que ele sabe exatamente quais fluidos ele vai manipular para transformar aquela pele que está com uma ferida numa pele saudável, né? Vai manipular para afastar os demônios de alguém que está obsidiado, ou uma pessoa que está muito doente, como a mulher hemorroíça, parar de sangrar. Ele vai saber manipular, ele sabe, né, manipular tudo isso para poder curar. Só que existem duas coisas, né, que os espíritos nos trazem, que são importantes nessa cura. É a pessoa merecer e a pessoa ter fé. Por isso ele falava sempre, a tua fé te curou. Porque quando a gente tem a fé, a gente recebe benefícios que a gente nem imagina que pode receber. Existem as provas, as expiações, logicamente, né? A gente não vai ser retirada delas, mas vai ser amenizado, vai trazer um conforto, um alento, né? A gente vai se sentir consolado, compreender a vontade de Deus acima de tudo. E nisso a gente se sente melhor, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais. Então é isso, gente. Espero que tenha trazido alguma informação. Desculpe a leitura, eu fui pega de surpresa hoje para fazer, né? Então, eu conto com vocês para manterem a nossa ambiência, para a gente continuar o nosso trabalho dessa noite. Graças a Deus. Gente, depois dessa aula de fluidos, né? Deve estar, assim, uma delícia aqui, né? Está gostoso? Estão sentindo essa energia? A nossa casa já tem essa vibração carinhosa, né? A gente gosta dessa alegria. E falar disso é falar da gente, é falar dessa casa, né? Que está fazendo aí, no dia 3 de agosto, 99 anos, gente. Nós estávamos aonde há 99 anos atrás? Nos preparando para vir para cá, talvez? Né? Estamos aqui agora, né? 99 anos. Então, que essa energia bonita possa penetrar em nós, que nós possamos ajudar nessa vibração. Então, fazendo uma coisa diferente, porque
Nós estamos falando de fluidos, estamos falando de energia, de vibrações, e precisamos aumentar, porque gostamos de muita luz, gostamos de muito amor, gostamos de nos sentir bem, felizes. Por isso pedimos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Agora podemos sentir esse abraço de Jesus. Fizemos essa ponte a esse coração maravilhoso que nos ama, que é incansável para nos orientar no caminho do bem. E fizemos essa ponte, e toda vez que precisarmos, ela está à nossa disposição. Como a nossa irmã Beth falou, não está legal, sentindo alguma coisa diferente, canta mentalmente, faça a sua oração e essa energia começa a melhorar a nossa volta. Então, com certeza, temos aqui elementos fluídicos maravilhosos, que nós podemos e devemos distribuir à nossa volta, né? A começar pelos irmãos que desencarnaram. Muitos deles aqui presentes, muitos familiares, é aqui que esse encontro também acontece, é mais fácil. A energia que facilita esse encontro. Então, queremos orar por aqueles que partiram, que nós temos a certeza que continuam vivos em alguma morada na casa do meu Pai. E como estamos todos ligados pelo fluido cósmico universal, nós podemos mandar essa energia, mandar a nossa prece, mandar um abraço, mandar flores através do nosso pensamento para esses entes queridos. Isso é muito fácil. Nós temos consciência disso. O pensamento é um tipo de matéria. Quando nós colocamos vontade em cima desse pensamento, ele toma a direção que nós quisermos. E como nós já estamos um pouquinho mais evoluídos, nós queremos mandar pensamentos melhores, superiores, amorosos para quem está à nossa volta. Então queremos mandar esse amor para aquele pai, para aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, quem está do outro lado da vida, para aqueles nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos recebam nesse momento essa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade, leve o nosso amor, que não morre jamais, para esses corações que amamos tanto, para que eles, no plano espiritual, se sintam felizes pela lembrança, através do nosso pensamento, através do nosso coração. Que todos eles sejam abençoados. Graças a Deus. E nós temos tanta energia bonita hoje nessa casa, graças a Deus, coisa boa. E isso é uma construção nossa.
Que eu sempre falo para vocês, todos nós aqui somos trabalhadores. Quando chegamos à casa espírita em busca de algo para nós estamos somando energia, porque estamos vibrando, pensando em coisas boas, elevando o nosso pensamento a Jesus. Então formamos aqui um magnetismo salutar, energias lindas que podem sair daqui e caminhar, ser emanado para os nossos lares. Então fazemos uma ponte nesse momento do nosso coração, da nossa mente, desta casa amorosa, para que esse amor penetre pela porta da frente da nossa casa e possa sair varrendo, eliminando todo o miasma negativo que porventura às vezes nós não somos ainda espíritos tão iluminados, às vezes esquecemos e contaminamos um pouco o nosso ambiente. Mas nesse momento, pela força do pensamento, pelo amor, essa energia maravilhosa que vai sair daqui e não tem limite, ela vai arrastando o amor para frente, para a nossa casa, para a casa dos nossos amigos, filhos, parentes, inimigos, se houver, e vai se espalhando em torno de nós, para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, para toda a terra escola, tão querida para todo o universo. E nos endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, a equipe desta casa vai levar pessoalmente essa energia amorosa para os nossos lares, ambientes de trabalho. E eu tenho aqui um pedido muito especial para o nosso irmão Tiago Barros Bazuni. Ele faz aniversário hoje, 20 aninhos, né? Então que o nosso irmão Tiago possa receber essa energia tão bonita, tão harmoniosa dessa casa, para ajudar na evolução espiritual dele, né? Do equilíbrio dele, que ele, nesse novo ciclo, encontre mais amor no coração, mais amor na sua mente, para que a sua vida na Terra seja muito feliz. Que Jesus possa estar nesse momento abraçando o nosso irmão Tiago Barros. Graças a Deus. E é isso, né? Essa energia tão boa, nós ajudamos a construir e precisamos de carinho também para a nossa saúde. Como sempre falo, tudo isso que a nossa irmã Beth, os palestrantes falam, é para nos alertar sobre a nossa saúde espiritual e física. Uma coisa repercute na outra, né? Quando nós conseguimos gerar dentro de nós energias positivas, nossas células ficam super harmonizadas, né? Então precisamos estudar o Evangelho, precisamos investir na nossa reforma íntima, com cuidado, com amor, compreendendo que a natureza não dá salto, mas que precisamos fazer o esforço no dia a dia para alcançarmos esse equilíbrio. O culto do Evangelho no lar é o grande medicamento que nós podemos colocar na nossa casa, uma vez por semana só, meia hora, 35 minutos. É o momento de trazer Jesus para a nossa casa, no culto do Evangelho no lar. E nós temos aqui pedido de visita médica para a nossa irmã Elvira, né? Maria Siqueira Barros. Ela fez uma cirurgia de mastectomia no seio esquerdo, que a nossa irmã receba todo o carinho, todo o apoio para a sua recuperação, né? Tudo dê certo, especialmente a cabeça dela. A cabeça é tudo quando a gente passa por um problema de saúde, né? Buscar a fé, a harmonia, a força, a coragem, a compreensão. Então, que ela seja abençoada. Como o nosso irmão Roberval Barros Lima, né? Que está com Alzheimer, câncer, coisa complicada, na rua Vaz Lobo 647, que o nosso irmão Roberval também receba essa energia desse ectoplasma, tanta coisa nós colocamos para fora aqui, e a espiritualidade vai manipular esse ectoplasma, essa energia, e vai levar carinho a essas pessoas, como também na caixinha de visita médica, né? Aqueles irmãos serão ajudados, e nós que aqui estamos, que precisamos desse amor, né?
Eu achei um livrinho aqui, que é o livrinho da nossa casa, e é um livrinho que estava meio perdido. Alguém me pediu para tirar as xerox que achou. Então, aí nós vamos cantar, porque a gente sabe que a música é uma oração maravilhosa. Vou cantar uma coisa um pouco diferente, né? E diz assim: como nós estamos falando de fluidos, de energia, de vibração, como nós todos aqui nos sentimos irmãos nesse momento mais do que nunca, a fraternidade é extremamente importante, né? Então, a fraternidade nos ajuda a manter o equilíbrio da nossa alma, né? Então, essa música diz assim: oferecemos a todos os espíritos que estão em processo, né, de reajuste, para todos nós que aqui estamos. Nossa união. Conhece essa música? É como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz no mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Isso é saúde. Vamos ter as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Real fraternidade e amor. Que essa energia fraterna que vem do coração de Jesus possa ser derramada sobre nós para curar a nossa alma, as dores mais profundas que temos na alma, que possa fluidificar as energias do ambiente, as águas do ambiente, que possa chegar às pessoas cujos nomes estão ali na caixinha de visita médica, nas pessoas que estamos pensando. Não tem distância, é automático. Toda essa energia bonita que nós atraímos para cá pode chegar a esses corações que estão sofrendo, que estão precisando de carinho. Os irmãos estão pela rua, pelos hospitais, orfanatos, prisões, tanta gente em sofrimento, mas Deus, na sua misericórdia, não desampara a ninguém, né? Então, agradecer. Por isso que a nossa energia, a nossa sessão, chega aos irmãos que estão assistindo pela internet, pelas mídias sociais. Nós temos uma irmã aqui que assistia sempre na Alemanha e hoje ela pôde estar aqui no Brasil, está aqui com a gente. E ela sempre relata as coisas que acontecem quando ela assiste a sessão, né, pela internet. Essa energia chega a ela sente a casa dela encher de luz. Então, quem não pode assistir pessoalmente, pode assistir à distância, porque na hora nós estaremos também ligada a esse fluido cósmico universal que já foi impregnado aqui e está à disposição para cada um de nós. Então, nosso agradecimento a Deus pela oportunidade, por essa energia tão bonita que temos aqui, que essa energia possa nos sustentar e nos ajudar a ter força de vontade para mudar para melhor. Obrigado, Pai, gratidão eterna a esta casa que nos acolhe, a todos vocês que vieram aqui hoje, todos vocês, né, recebam esse carinho eterno do nosso Pai maior. Vê, estão voltando as flores, vê,
nessa manhã tão linda. Ver como é bonita a vida, ver a esperança ainda, ver as nuvens vão passando, ver um novo céu se abrindo, ver o sol iluminando por onde nós vamos indo. Com Jesus no coração, muita energia bonita, muitas curas aqui que a gente nem percebeu, muito alívio na nossa alma. Então, mais uma vez, gratidão. Pedir a Deus que abençoe a nossa terra escola querida, a todo o universo, e abençoe essa casa que nos recebe e vai fazer 99 anos. Obrigado, Pai. Obrigado pela presença de vocês. Convidamos a todos para o passe, né, que agora é individual. E lembrando, né, da nossa sessão de quinta-feira, às 3h da tarde, e todo o estudo que nós temos online, né? É uma bênção também. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.